a minha tela. Então, se alguém quiser fazer um apontamento, uma dúvida, ou falar algo que leu, ou falar que eu estou errado, que o livro está errado, sei lá, só faz um áudio, eu peço, por favor, que aí eu vou poder ouvir vocês. Dale. Vamos lá, então. Só uma retomada, que não é tão leve assim, mas é uma retomada. Tá, vamos ver aonde vai iniciar essa retomada. Só buscando, beleza. Não, isso aqui é bem lá no início, isso aqui a gente pode pular. É o capítulo um sobre o que é experimento, correlação, quase experimental, né, vários delineamentos e tal. Então isso eu só coloquei aqui para a gente passar. Né? Então isso aqui está no capítulo um, então, né, para quem quer saber mais sobre esse tema aqui, está no capítulo um. Eu lembrei disso agora que eu vi essa tabela, eu lembrei disso. Eu estava assistindo um vídeo de estatística IR no. Eu acho um canal super, super interessante, assim. O cara, ele é meio elétrico no vídeo, é muito rápido. Talvez se colocar na velocidade mais lenta fica melhor. Mas ele mostra direitinho como é que você escolhe cada teste com base no tipo de variável que você tem. Então, se você está Legal. combinando categórico com numérico com numérico, ou combina múltiplas combinações, e aí ele te explica como usar cada teste para cada um. Eu achei Ótimo, bem isso é legal, bom, foi uma hein? tabelinha muito bonitinha. Se você quiser, eu mando o link para vocês aqui no chat. Isso, por favor. Acho que é benéfico demais. Então, gente, aqui que nem, né, aqui a diferença só que lá era por variável, que o Bruce explicou, aqui é por delineamento, então quando a gente quer fazer algo experimental, eu quero ver causa e efeito, né, eu mexo nas causas e quero ver o efeito, aí tem os testes ali que com o prosseguimento do livro vai mostrar, tem o quadro experimental, que é quando a gente não consegue fazer esse controle, então, por exemplo, os estudos que eu gosto de fazer, pelo que eu vi, eles são quase experimentais, porque, vamos supor, eu gosto de estudar e, gente, se eu estiver falando rápido, eu costumo falar mesmo, né? Porque aí eu penso que falando rápido dá conta de dar falar tudo que eu queria, porém, não, assim, não é benéfico que eu sei. Então, alguém, se eu estiver falando muito rápido, por favor, avise, tá? Então, ó, quase experimental é tudo o que eu gosto de fazer. Por quê? Eu gosto de estudar o efeito o efeito da idade na cognição. Então, eu gosto de ver o desenvolvimento cognitivo, né? Crianças até idosos, passando por várias faixas etárias, querendo ver se o que muda a cada faixa etária é uma função cognitiva. Memória, linguagem, atenção, funções executivas, que é a minha área. O que isso muda ao longo da vida? Então, por que isso não é um estudo experimental? Porque eu, por exemplo, não controlo as idades. Eu quero ver o efeito da idade. Só que eu não controlo a idade. Eu pego pessoas que já têm aquela idade, ponto. Então, por isso que é quase experimental. Eu não consigo aleatorizar, por exemplo. É uma pseudo-manipulação, né? Porque quando você pega pessoas de diferentes faixas etárias, você não controla nada. Você só controla os grupos e tal. Mas aí você quer ver o efeito da idade. Porém, a idade já está lá. Não é que nem uma manipulação aqui, que eu posso num grupo dar cafeína e no outro grupo não dar cafeína e ver o efeito na cafeína na linguagem. Um exemplo aqui, né? Então aqui eu controlo a quantidade de cafeína, quem vai tomar cafeína e depois o desfecho que é a linguagem. Aqui eu não vejo, eu não consigo fazer. O que eu faço é colocar pessoas de grupos diferentes, mas a idade está lá, eu não controlo a idade. Coloco grupos diferentes de idades diferentes, por isso que é pseudo-manipulação, né? Aqui eu consigo controlar a quantidade de cafeína. Aqui não da idade, né? Então, por isso que estudos com o efeito da idade, por exemplo, alocação não aleatória, porque não é qualquer um que pode participar, é daquele grupo específico que ele pode participar. Então, estudos de idade, por exemplo, desenvolvimento, eles caem aqui, né, quase experimental. E estudo correlacional é aquilo lá que já vimos, que normalmente é você ver a relação entre duas, né, investigar o grau com que duas variáveis covariam, se relacionam. Aí tem a positiva, mas vai ter um capítulo só disso, tá? E aqui ele sempre apresenta para nós a última teste é o não paramétrico, que é quando não dá normal. Beleza, aqui eu falei dos experimentos, está gravado isso aqui, por isso que eu vou passar. Isso aqui leva um tempo. Aqui está falando, ó, entre e intra, então um grupo versus o outro, intra o mesmo sujeito várias vezes, e aí tem vantagens e desvantagens para os dois modelos. Beleza, falando de população e amostra, a diferença, e por que estudamos amostra e não população, e por que podemos estudar amostra, também está falado aqui, está gravado nesta parte. Aí falamos das medidas de tendência central, média, e os problemas da média, que tem problemas.
Falamos da mediana, que é a mediana, que é o número do meio, né? Falamos da moda, que é aquele número que repete mais vezes. Aí tem o teorema por causa o teorema central do limite é por conta desse teorema que a gente estuda a amostra e não população. Tá, que erro amostral, que sempre vai ter erro, porque como a gente estuda a amostra e não a população, sempre vai ter um erro no nosso estudo. A ideia é diminuir esse erro quanto puder. Análise exploratória, análise dos gráficos, então falamos de histograma, né? Falamos de um que é bastante que era inédito, aqui são exemplos de histograma, que é esse diagrama de caule e folhas. Eu não sei se no dia que nós conversamos sobre isso, ninguém conhecia. Eu queria, se tiver alguém aqui que conheça, se quisesse pronunciar, eu nunca tinha visto, a não ser nesse livro, esse tipo de, não é um gráfico, mas é uma análise exploratória de dados, que ele até diz que se você virar isso aqui, como eu virei aqui, você vê como se fosse um histograma, né? E aqui você vê as ocorrências, então por isso que algo chama de caule aqui, e depois tem as ocorrências que são as folhas. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Não sei se alguém aqui que está conosco viu e queira comentar que já viu ou uma disciplina ou usou numa pesquisa. Eu mesmo nunca tinha visto. Esse daqui é bem famoso, o Boxplot, conhecido também em português, caixa de bigodes, né? Ele conta aqui no livro como que chega lá. Então tem toda uma continha para ser feita. E aí são esses os gráficos que a gente usa bastante nas pesquisas. Ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens, por ele ser desse jeito, né? Aqui está falando de dispersão, quando a gente coloca cada indivíduo no gráfico, porque aqui a gente está pondo todos os indivíduos nesse desenhão. Aqui a gente vê indivíduo por indivíduo, né? Então, de vez em quando, isso aqui é bom para a gente ver se tem um sujeito que está muito fora, se tem se eles estão meio que juntos numa parte do gráfico, né? Se tem um padrão, se não tem. Então, esses tipos de gráfico ajudam muito, né? Então, aqui a gente vê que não tem padrão algum. Quando você vê poucos dados, parece que tem um padrão, né? Parece que quanto mais aumenta no eixo Y, vai diminuindo no X, vai aumentando no X. Aqui não. Aqui vai aumentando aqui, que aqui é sobre ansiedade, então vai aumentando a ansiedade, parece que aumenta a procrastinação, né? Na verdade, vai diminuindo, né? Conforme vai aumentando uma, a outra aqui vai diminuindo. Então, assim, eles estão aqui dentro, esses dados. Olhando aqui, a gente não vê padrão nenhum, porque está tudo dispersado. Então, isso aqui a gente falaria assim, vendo isso. Cara, meu estudo não tem efeito nenhum, porque olha o que deu aqui. Quando você pega três indivíduos, parece que nesses três indivíduos tem um padrão. Quando vai diminuindo aqui, ó, né, vai diminuindo a ansiedade, vai aumentando aqui o score da procrastinação. Só que só três indivíduos, né? Quando você vê tudo, eles estão aqui e você não vê nada. E aqui também você não consegue ver nada porque está tudo de novo espalhado, não tem um padrão coerente. Então, isso nós vamos ver em correlação o que são esses padrões, né? Positivo, negativo ou sem padrão. Então a gente já consegue pelo menos analisar que aqui não tem padrão. Falamos de distribuição normal, que já foi, como eu até falamos, conversamos algumas encontros passados, já foi um motivo de pessoas pararem a pesquisa porque o seu dado não se distribuiu normalmente. Hoje mudou muito porque tem testes hoje que conseguem fazer análise com qualquer distribuição que você tiver. Então não precisamos ficar ainda hoje somente atrás de distribuição normal. É mais fácil trabalhar com normal porque sabemos mais, conhecemos mais dessa distribuição do que as outras. Nós podemos fazer com várias outras distribuições. Então tem algumas características, né, que as assimetrias e a curtose. A curtose é o bico. Então aqui a gente está falando aqui de, por exemplo, QI é distribuição normal, altura das pessoas na população é distribuição normal, peso e várias outras, QI também de inteligência. Então por isso que a gente gosta que dê esse tipo de distribuição, porque a gente entende ela melhor. Então aqui mostrando que tem um efeito de pessoas essa distribuição, poucas pessoas vão ter, nós não vamos conseguir uma distribuição normal, muitas pessoas nós vamos, né, ter, mas ela vai ser bem bicuda aqui, né? Ela vai muito pro alto, aí vai ter um problema talvez de curtoses aqui, curtose que a gente ouviu, né, que a gente falou. Então, quanto mais aumenta o número de pessoas, mais essa distribuição se tende a ficar normal. Quanto menos pessoas temos no nosso estudo, ela vai ficando cada vez mais achatada, e aí nós temos que pensar em outra distribuição e não na normal. De novo, distribuição normal.
Aqui, então, é só um exemplo de todos os tipos, não todos, que é isso, aqui é alguns, né? Tipos de distribuição que existem. Então, a gente está só falando dessa, mas tem todas essas outras. E hoje tem testes que vão ajudar a gente a analisar todas as outras. Aí é lógico, né? A gente tem que entender um pouco como interpretar, né? Porque a normal nós já sabemos mais, porque ela está mais tempo aí na praça, então entendemos mais. As outras temos que aprender. Mas então hoje em dia, se você eu descobri que a minha distribuição é uma distribuição que quadrada. Antigamente era um momento de alarde, de você ter que buscar mais pessoas para coletar para que isso se transformasse nisso. Hoje em dia tem teste que consegue dar conta de resolver com essa distribuição. Aí, de novo, só a interpretação que você tem que estudar para saber como interpretar esses dados nessa distribuição aqui quadrada. Aí tem variação, falamos de desvio padrão, variância, desvio padrão, né? Então tá tudo no livro ali, na página, por exemplo, 98, tá falando sobre isso. Aí tem, ó, desvio padrão amostral e populacional. Então ó, tem uma continha que é diferente, mostrando que, por exemplo, o SPSS de padrão, ele te dá o desvio padrão populacional. Depende do programa, você tem que pedir o populacional, porque ele já vai dar o amostral, né? Então tem uma conta que mede, que é, na verdade, o que muda é um menos um na conta. Isso aqui você põe menos um. Até vimos isso um pouco, talvez até, eu acho que até o Felipe falou um pouco sobre isso para nós naquele dia. Aqui era uma atividade, beleza? Aqui são características da distribuição normal, então tem a parte da aquela questão da curtose, né? Tem as páginas aí para nós, a página 21. Aí tem a assimetria, que quando vai para um lado ou para o outro, não fica aquela distribuição no meio. Então aqui eu coloquei exemplos, que a vermelha seria a distribuição normal, e aí nós temos a azul e a amarela, que aí destoa da distribuição normal. E qual é a diferença prática também? Isso aqui, ó. A distribuição normal, nós vamos ter média, mediana e moda no mesmo ponto na normal. Quando você tem uma assimetria, elas já vão mudar de posição, cada uma vai ter um local, né? Então isso aqui, por isso que complicava para fazer as análises, porque aqui já ficava tudo meio bagunçado. Isso aqui é mostrando então as duas, que a curtose é essa questão de quão alta ela é e bicuda e quão achatada, e a skewness, a simetria, né, vai ser tanto quanto ela vai ficar acoplada de um lado, que é a skewness positiva, ou acoplada mais dados do outro lado, que é a skewness negativa. Aqui a gente viu no SPSS que tem essas saídas, e dá para você ver tudo o que a gente está falando no SPSS, né, mas nós vamos poder ver isso com mais calma. Distribuição bimodal, onde tem duas modas, duas ocorrências que mais dão, elas se repetem aqui, então são etapas diferentes, por exemplo, dessa variável, só que elas se repetem iguais em dois momentos, e aí é o que ele conta aqui, que você pode ter duas amostras numa amostra só, subamostras dentro de uma única amostra. E aqui mostrando que, aqui de novo, aumentando o número de pessoas, vai ficando mais normal. Então, isso aqui é a distribuição normal, é o traço. E aqui são as colunas de frequências, né? De cada desses itens aqui, por exemplo. Então, quanto mais pessoas a gente vai colocando, coletando, mais ela vai lembrando. Então, aqui começou com 30, ó. Então, aqui é 10. 10 é raramente que você vai ter uma distribuição normal com 10 pessoas. E aí você vai aumentando o número. E aí, aqui nesse exemplo, com 100 pessoas, ela fica perfeita, assim, ela fica bastante se enquadrando no que é uma distribuição normal. Aqui está falando que esse gráfico pode ver uma distribuição normal, mas ele é perigoso, né, o box plot, porque esse aqui, por exemplo, deu normal. Este daqui, por exemplo, não deu normal, né? Ele é bimodal, porém ele não tem diferença alguma com o normal. Então, para ver normalidade, é melhor aqueles histogramas, esses aqui de coluna, do que esses daqui, porque esses daqui podem enganar. Aqui a gente estava vendo isso aqui sobre que tipo de distribuição é cada uma dessas. Então, tudo que a gente está vendo agora é descritivo, é descrever os dados, né? A gente não consegue colocar causa e efeito ainda, a gente só consegue descrever o que está acontecendo e qualitativamente conseguimos ter uma ideia sobre os dados, que é legal, é pertinente, e chegamos aqui, toda essa volta para chegar aqui. E aqui é o capítulo 4 que o Camilo tinha dito, é o que nós vamos conversar hoje, que ele vai falar sobre probabilidade, né? Muita gente deve ter ouvido já
nas suas pesquisas que já fizeram ou que estão aprendendo, lembre, o P05, né? Então, o P05 vai sair daqui, tá bom? Dessa questão de probabilidade. Então, probabilidade, segundo o livro, se refere à chance de um determinado evento de interesse ocorrer, tá? Então, probabilidades são geralmente expressas em forma de números decimais, ou 0 ou 1, né? Então, sempre vai ser ponto 00, por exemplo, ponto 05 é o que a gente quer. Se aparecer um ponto é, maior do que isso, já não vai ser algo bom para nós, né? Que é o que foi recomendado lá pelo Fischer, e aí nós vamos debater depois. Então, o zero significa que o evento definitivamente não acontecerá, e um é que definitivamente acontecerá, né? Então, na verdade, ele vai de zero, aí pode ser 0 ponto, a gente gosta do 0,05, mas tem efeitos que ele pode ser 0,5, 0,6, isso não tá bom, lógico, vai indo até chegar a 100%. E aqui eu já vou falar, talvez ela fale depois, mas aqui o que é legal a gente, quando vai fazer esse teste aqui da probabilidade lá nos nossos estudos, a gente está fazendo sobre a hipótese nula, tá? Então a gente quer que a hipótese nula de fato não aconteça. Porque vamos supor, eu quero testar cafeína e memória. Quero saber se a cafeína melhora a memória das pessoas. A minha hipótese nula é, se eu der cafeína para um grupo e para outro grupo eu não der cafeína, esses grupos são iguais. Não importa o que eu der, que não muda nada. Eu não quero que isso aconteça, né? Porque o que eu quero que aconteça é que o grupo da cafeína melhore a memória. Então a gente sempre faz o P05 lá para a hipótese nula, que é aquela que a gente não quer que aconteça. Nada ela fala da nossa hipótese experimental. Eu não sei o poder, aí vem outras estatísticas, que é o poder do teste, o tamanho de efeito, que aí talvez vai me dizer sobre o meu experimento, o que eu achei, o que eu quero dizer, tá? Então, só passando isso, porque isso é importante, acho que passar. Então, nós temos aqui, tem vários, sempre tem esses exemplos de cara e coroa, dados, né? Então, assim, ó, cálculos. Dividimos o número de ocorrências dos resultados desejados pelo número total de resultados possíveis. Então, endereçamento e lançamento de moeda. Nós temos sempre cara ou coroa, né? Então, a chance de dar cara, a gente vai ter que dividir que é aqui, ó, número de ocorrências pelo número total de resultados possíveis. Se eu for jogar uma vez, eu tenho dois resultados possíveis, cara e coroa. Se eu joguei uma vez, é uma ocorrência, certo? Então a ideia, né, que é só cara, uma ocorrência. Então nós sempre vamos ter que fazer isso, dividir essa ocorrência pelo número possível que pode dar. Que vai dar meio ou porcentagem 50%. Isso aqui, antigamente o pessoal fazia à mão, lógico que hoje não precisa, o programa dá para você isso aqui, né? Então, isso aqui não precisa se preocupar com a matemática que está aqui, que o programa vai fazer. E aqui, ó, dados já vai mudando. Se eu tirar o número 2, então é uma ocorrência, que é 2 que eu quero, sobre 6 lados que tem. Aí vai dar um valor lá, é a minha probabilidade. Tirar o número 2 e 5, já aumentei duas ocorrências que eu gostaria. Ou o número 2 ou o número 5. Então eu já tenho duas ocorrências, eu vou dividir pelo número de possibilidades que pode dar. E quanto mais eu for aumentando, lógico, a minha probabilidade vai ficar maior. Então, se eu quiser tirar um, ou o número 4, ou o número 8, como são três ocorrências que eu quero que saia, vou dividi-las pelo número que é possível ocorrer, né, jogando de forma aleatória, que são 6. E a ideia é, quanto menor for, mais difícil vai ser. Quanto maior for, mais fácil vai ser essa probabilidade de chegar lá. Então, vamos lá. Gente, se alguém quiser interromper, por favor, viu? Isso aqui, né, não é só para eu falar, Camila, o Bruce, quem tiver aí, as meninas, a Sheila, né, o Diego que está aí hoje, quem quiser, por favor, hein? É, então, vamos lá. Probabilidades condicionadas. Para o propósito de pesquisa em psicologia, porque esse livro aqui, para quem está indo conosco hoje, é um livro que nós estamos usando de base. O nome do livro é Estatística sem Matemática para Psicologia. Então, vai ser sempre focado em estudos nessa área, tá bom? É necessário não somente o conhecimento de probabilidade, mas também de probabilidade condicionada. O que é isso? A probabilidade condicionada é a probabilidade de um evento que depende de outro. Então, a gente vai ter várias ocorrências que para um ocorrer, nós precisamos do outro.
O exemplo que tem aqui é probabilidade de contrair câncer se você é fumante. Então, nessa ideia, nessa proposta, para ter um, você precisa ter um outro comportamento, né? Então, não são coisas únicas, que nem jogar uma moeda, que, vamos supor, não depende. Eu jogo e vejo. Aqui, para ter este final, eu preciso ter este comportamento, essa causa. Então, definição. Uma probabilidade condicionada é a probabilidade de um evento em particular acontecer se outro evento ou um conjunto de condições também acontecer. Então, nessa proposição, é porque a pessoa fumou que ela obteve câncer, e não porque ela não fez nada, nessa proposição. Então, a gente vai sempre ter essa ideia de probabilidade condicionada. Vamos lá. Então, aplicando a probabilidade nas análises de dados. Estatística inferencial. Agora sim, ó. A gente estava falando de estatística descritiva. Então, o nome já diz, né? Descritiva eu descrevo. Eu descrevo a média daquele grupo, a mediana, qual foi a variabilidade em torno da média, eu descrevo o padrão. A estatística inferencial, eu já vou meio que falar que eu vou tentar dizer que algo causa outra coisa. Então, que cafeína causa melhora na memória, ou que exercício físico melhora a fluência verbal, né? Ou qualquer outra pesquisa aqui. Uma intervenção de música melhora as pessoas na linguagem, escrita ou falada, tá? Então aqui, essa parte vai poder falar assim, olha, fiz o teste estatístico e de fato eu vi o efeito aqui, posso dizer que teve efeito, né? Na outra não dá para fazer isso. Então vamos lá. Estatística inferencial. Coleção de técnicas utilizadas para tirar conclusões a partir de um conjunto de dados. Então aqui eu já consigo tirar conclusões, lá eu não consigo, né? Lá eu conseguia dar uma olhada, e que até conversamos há algumas semanas, algumas pessoas experientes, elas olhando a estatística descritiva, elas já sabem falar que vai dar significativo ou não quando analisar no teste, né? Então talvez nós vamos chegar lá um dia. Eu, pelo menos, não consigo ainda olhar a descritiva e ver que vai dar diferença. Sabe? Se for muito discrepante as médias, já dá na cara. Mas tem hora que está pertinho as médias e mesmo assim dá discrepante. Dá diferença. Uma pesquisa é geralmente conduzida com o objetivo de tirar conclusões de observações, isto é, com o objetivo de fazer inferências. Então, a gente faz pesquisa para poder fazer no final uma inferência, né? Para poder falar que tal situação melhora outra situação, ou que tal situação piora outra situação. A gente quer dizer isso nas nossas pesquisas. No fundo, é isso que a gente quer fazer, inferência. Que conclusões podem ser tiradas da seguinte descrição de eventos? Em uma tarde agitada no centro de Wolverhampton, um homem foi visto dobrando uma esquina e correndo em direção à avenida principal. Ele estava, obviamente, com pressa e nem se importava que estivesse empurrando as coisas no seu caminho. Momentos depois, uma policial também dobrou a esquina, correndo em direção à avenida principal. Então, ouvindo assim, a gente já vai pré-julgando algumas coisas, né? Aí tem lá, possíveis conclusões que a gente pode, ouvir isso. Ouvi o cara correndo, empurrando todo mundo, uma policial também. A gente já vai fazendo pré-julgamento disso, né? Então, a policial estava tentando alcançar o homem e prendê-lo. É uma ideia, uma das que as primeiras as pessoas vão ter. Ou, a policial estava seguindo seu colega paisana e ambos estavam correndo para uma cena de um crime. Esse aqui é o que menos o pessoal vai pensar, mas a gente pode tirar essa conclusão. Então, qual que é a ideia da estatística? A gente não se prender, né, a questão da inferência e tal, é não se prender nessas ideias que a gente vai concebendo, porque a gente concebe muita ideia errada. A estatística vem quebrar um pouco isso, mostrar dados que vão além da nossa tipo de intuição. Então, cuidado com conclusões errôneas. Na maioria das vezes, quando testamos uma amostra de pessoas, estamos tentando tirar conclusões sobre a população de onde a amostra foi retirada. Por isso que tem que ter também cautela com o que vai apresentar de dado. Não pode falar que exercício físico melhora a fluência verbal de todo mundo. Não. Primeiro tem que ver a faixa etária, né? Tem que ver que cultura que essa pessoa está inserida, né? Como foi o tipo de exercício, como foi o tipo de tarefa que você avaliou a fluência verbal. Então você tem muita condicionante, muitas variáveis aí, então não dá para extrapolar e dizer que serve para idoso, para criança, para homem, para mulher, para todo mundo. Não é bem por aí.
né? Os nossos resultados eles acabam sendo limitados de fundo àquela amostra que nós coletamos. Então vamos lá. Ó, aqui nós estamos falando então numa seguinte situação, distribuição normal padrão, porque existe, até vai falar no livro, que e foi até acho que foi o Ted Student que criou, que é uma padronização, né, entre scores, então pontuações. Então é chamado de Z-score. Então o Z-score ele é uma padronização onde você pode pegar tarefas de linguagem, memória, atenção, que a pontuação é diferente em cada uma delas, e você consegue colocar todas elas no mesmo padrão e consegue comparar elas, né? Então você consegue fazer isso usando essa distribuição normal padrão, que é o famoso Z-score. Então vamos lá. A distribuição normal padrão é uma distribuição com forma normal da média zero e desvio padrão igual a 1. Então isso aqui é a característica do Z-score, da distribuição normal padrão. A média sempre é zero e o desvio padrão é sempre 1. Então se for para a direita, vai ser números desvios padrões positivos. Se for para a esquerda, desvios padrões negativos. Permite comparar valores de amostras diferentes. Por isso que eu estava falando. Valores de uma mesma amostra e muito mais. Então vamos lá. Pessoal, vocês estão aí ainda? Estamos, Wander. Não, beleza. Eu falei, pô, tô falando sozinho. Não, gente, mas ó, se vocês quiserem intervir, por favor, intervenham aí, hein? Estamos. Não, beleza. Mas se quiser intervir, por favor, todo mundo tem a liberdade, hein? É isso. Camilo também, Camilo, se quiser falar alguma coisa, se quiser você continuar aqui, eu vou só passando. Ou se quiser, eu vou passando aqui. Não, tranquilo, pode ir indo. Qualquer coisa eu já vou ajeitando alguma indicação. Legal, beleza, valeu. Então vamos lá. Utilizando a distribuição normal padrão na análise de nossos dados. Então, muita gente usa isso, tá? Eu vou usar, por exemplo, no doutorado. Eu vou querer comparar 3 habilidades diferentes, só que como elas pontuam diferente, eu não posso pôr no mesmo gráfico, por exemplo. Agora, se eu colocar na estatística Z, o normal padrão, eu posso comparar coisas diferentes. Posso comparar no mesmo gráfico peso e altura, que não tem nada a ver, peso e altura no mesmo gráfico, mas em Z-score eu vou poder pensar sobre isso, né? Então vamos lá. Necessário transformar valores das estatísticas amostrais em valores de normal padrão. Então aqui tem como faz, que é subtrair a média de cada valor, dividir a diferença pelo desvio padrão, o resultado é denominado valor Z, que eu estava falando lá de Z-score. Todo livro de estatística tem, esse livro tem lá no final, quem quiser procurar depois, tem a tabela Z. Então a tabela Z você faz essa conta que é subtrair a média de cada valor, né? Então você pega um valor único, tá? Então assim, ó, vamos supor, eu tenho 10 pessoas, 10 pessoas têm 10 valores, eu tirei uma média desses 10 valores. A ideia é, eu pego essa média dos 10 valores, subtraio um valor individual, vamos supor o meu. Eu fiz um teste, eu fui um voluntário, então a média deu um valor lá. Eu vou pegar o meu valor, único, individual, vou subtrair dessa média total, e aí vai me gerar um outro valor. Esse valor eu divido pelo desvio padrão da amostra. Fazendo toda essa lambança aí e tal, vai dar o Z padrão. De novo, depois eu até posso mostrar se for pertinente hoje. No SPSS, você escolhe a coluna e pede para ele valores padronizados. Você só colocou OK, vai sair todos os valores em Z-score. No R também dá para pedir, em qualquer software. Então Z-score é fácil, tá bom? Né, de pedir nos programas. Apertou um botão, sei lá, ou fez uma linha lá de código, o Z-score vai vir para você. Ele é o número de desvios padrão a contar da média, isto é, ele indica quanto desvio padrão o nosso valor está acima ou abaixo da média. Aqui está falando, o valor Z também são chamados de valores padronizados. Você pode converter qualquer valor de uma amostra em um valor Z, subtraindo a média amostral do valor e então dividindo o resultado pelo desvio padrão, falamos lá em cima. Valor Z negativo, seu valor está abaixo da média. Valor Z positivo está acima da média. Então, a gente voltar aqui, essa é a seguinte.
A média está aqui no zero. Se o Z ali deu números negativos, essa pessoa está para cá. Então, deu abaixo da média. Se o valor deu positivo desse Z-score aí, nós vamos, então, falar que nossos valores, aquelas pessoas pontuaram acima da média. A média é sempre aqui. Essa é uma das diferenças. Aqui eu até coloquei um exemplo, gente, aqui é da minha área, vou mostrar para vocês. Então tem esse pesquisador, Salthouse, vivo até hoje, da Universidade de Virgínia, e ele estuda isso que eu gosto de estudar, que é a cognição ao longo da vida. Então, o que ele faz aqui? Um gráfico bem absurdo, mas qual que é a ideia aqui? Para mostrar. Ele consegue ver como que evolui cada função, cada habilidade cognitiva, né, no mesmo gráfico. E ele só consegue fazer isso porque ele fez o Z-score. Se ele não fizesse Z-score, eu não ia conseguir uma prova de vocabulário, que é inteligência cristalizada, ou linguagem, né? Eu não ia conseguir colocar no mesmo gráfico que velocidade, que é padrões, né? Comparação de padrões. Porque eles pontuam diferente. A ideia de pontuar vocabulário não é a mesma de pontuar velocidade de processamento. Então eu não poderia pôr no mesmo gráfico eles. Mas quando eu coloco isso em Z-score, eu consigo ver esse desenvolvimento de cada habilidade. Tá? Então, só para explicar o gráfico, vamos lá. Embaixo são as idades. Ele testou grupos de 20 anos até pessoas com 80 anos. Então, ele pega lá, 50 pessoas com 20 anos, ou com de 20 a 30, né? Nessa faixa etária, deve ter uma média aqui. De 30 a 40, ele pegou um grupo, e assim foi. Então, ele foi pegando em cada década, ele foi pegando pessoas. Ele escolheu 4 testes. Um chama sinônimo, é de vocabulário, então vocabulário é uma provinha sobre sinônimos. Né? Aplicou em todos esses grupos aqui. Outro chama comparação de padrões, que é de velocidade de processamento. Então, a velocidade de processamento em testes assim normalmente eu preciso ver, eu tenho um tempo determinado, vamos supor 2 minutos, para preencher uma folha lá e comparar padrões, e aí vai ter 2 padrões de figuras assim, né? Símbolos, um do lado do outro. E eu tenho sempre que só ticar se os padrões são iguais ou diferentes. E vai ficando cada vez mais complexo de analisar isso. E ele tem 2 minutos para fazer. Então você tem um tempo determinado, né? Por exemplo, o vocabulário você não vai ter tempo determinado, é um tempo aberto. E aí, ou tem teste que, se o cara errou 3 vezes seguidas, para. Ou vai até o fim, mesmo errando sempre. Errou pra caramba, mas vai até o fim, depende do teste. Tá? Esse daqui normalmente tem um tempo determinado. O Raven, muita gente usa nas suas pesquisas, que é de inteligência fluida, ou inteligência geral, aí depende da teoria que vai usar. Então, são testes de padrões, onde a pessoa olha como se fosse, tá bom? Um quebra-cabeça, mas não é um quebra-cabeça, e ela tem que ver uma peça que completa aquela lógica, né? Então, existe uma lógica ali sendo mostrada para ela, mas falta uma parte. Ela precisa raciocinar e pensar, tá, uma peça que completa é essa. E ela vai fazendo isso até o fim. É um teste longo, né? E difícil. Começa fácil, depois difícil. E depois o recall, que é a memória, né? Então, eu vou te ditar aqui 15 palavras, paro de ditar, e depois eu quero que você lembre qual você conseguir lembrar. Não importa a ordem, dita para mim tudo de novo que você lembrar. Então você vê que são testes que medem e a métrica para medir eles é diferente. Então, colocar no mesmo gráfico não daria. Quando eles colocam em Z-score, aí você consegue ver como. Aí você consegue pôr tudo no mesmo balaio, que nem eu falei, colocar peso e altura no mesmo gráfico. Né? Um é centímetros, o outro é quilos, mas você põe em Z-score, consegue pôr tudo no mesmo gráfico. A ideia aqui é igual. Então, o que a gente só consegue ver vendo pelo gráfico e aqui o percentil, né? Então divide em 50%. Então, aqueles testes que a pessoa deu percentil 60, então ela está acima da média da população, abaixo de 40%, mas acima de 60%, é mais ou menos as contas que a gente faz de percentil. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que essas habilidades, que é vocabulário não, velocidade de processamento, raciocínio e memória, ao longo da vida a gente vai piorando absurdamente. Né? Então, parece que isso aqui é um dado bastante robusto na literatura, que o nosso auge nessas habilidades é com 20 anos mesmo, isso é triste, porque muitos aqui de nós já passamos, então nós já estamos no momento de decadência. Então o auge é aqui, ó, de várias habilidades, e conforme os anos vão passando, a gente vai descendo a ladeira, né, e vamos pontuando cada vez pior.
E a única habilidade uma das únicas, não posso falar que é a única, mas uma das únicas que a literatura mostra que vai melhorando conforme a vida é vocabulário e a linguagem. Então, normalmente, linguagem é algo que melhora ao longo da vida. Porque nós vamos adquirindo, né, mais repertório de vocabulário, conhecendo mais as palavras, conhecendo palavras diferentes, né? Então, o vocabulário tende a melhorar conforme ficamos, porque a ideia do vocabulário é o contato com a cultura, com a sociedade. Quanto mais velhos ficamos, mais temos esse contato, essa relação. Então, vamos ficando melhores, porque vamos aprendendo mais. As outras são quase meio que mais biológicas, sabe? O contato com os outros não vai aumentando sua velocidade de processamento, não vai aumentando seu raciocínio, sua memória. É uma coisa muito sua. O vocabulário ajuda, tem muito uma questão do outro, né, da troca com o outro. Isso vai melhorando, né? Então isso só para mostrar para vocês esse exemplo que dá para pôr tudo que é tudo diferente. Então se vocês forem fazer uma pesquisa que for medir testes diferentes, se vocês padronizarem, vocês podem pôr tudo no mesmo gráfico e ver as diferenças, né, que vocês querem entre medidas diferentes. Tem gente que critica a Z-Score porque fala que você está manipulando os dados de uma maneira artificial. É uma crítica que a gente pode refletir sobre, né? Tem gente que fala que não é por aí, que dá para usar Z-Score, né, padronizar aqueles dados e pôr. Então, pessoas que não fazem Z-Score encontram essas linhas meio que idênticas, né? Só que aí eles podem colocar uma linha dessa em cada gráfico. Para pôr todas no mesmo gráfico, aí você tem que fazer uma padronização. Então, só trouxe esse exemplo talvez para entender o que é o Z-Score e o que dá para fazer. Aqui, de novo, ó, o outro é que a minha literatura eu gosto de mostrar. Mas aí, quem tiver literatura também, vê um Z-Score, pode ver. Então, aqui já são tarefas, ó, de novo, vocabulário. Tá? É um estudo da PARC 2002. Então, de novo, 20 anos a 80 anos. Normalmente é assim que eles escolhem. Então, é um grupo de pessoas de 20 a 30, de 30 a 40, de 80 em diante, né? E aí, a ideia eles padronizaram o Z-Score, e aí você vai vendo aqui, ó, tudo isso aqui provas de vocabulário, né? Então são provas que medem questões diferentes, mas tudo relacionado a vocabulário, inteligência cristalizada ou inteligência cristalizada ou linguagem. E a gente vê que a linguagem vai melhorando conforme ficamos mais velhos, né? Então você vê que a curva lá é meio que elas são semelhantes, assim, ó, elas vão melhorando, né? E aqui ela já colocou várias habilidades ao mesmo tempo. Então, ó, ela colocou memória operacional, memória de curto prazo, memória de longo prazo, velocidade de processamento e conhecimento verbal. E, de novo, aquelas que eu falei que são um pouco mais genéticas, um pouco mais biológicas, digamos, que é você com você, é ladeira abaixo a partir dos 20. E você vê, estudos diferentes, né? Ali era o Salthouse, que ano que é o Salthouse? 2004. A Park 2002. E eles encontram meio que o mesmo padrão. Essas habilidades aqui vão ladeira abaixo. O conhecimento verbal, que é, né, a linguagem, que é o foco até desse grupo, né, o GELC, você vê que a linguagem, então, ao longo da vida, ela tende a melhorar, né? Então, a gente consegue ver toda essa diferença, então, a habilidade verbal versus a outra, no mesmo gráfico, por exemplo, usando o Z-Score. Tá? Então, é mais uma demonstração de como podemos usar o Z-Score. E aí, voltamos para o livro agora. Exemplo de distribuição normal padrão. Então, tá aqui, ó. Usaremos um exemplo para explicar melhor. Isso aqui é o livro falando. A média para valores de QI em testes de inteligência é 100. Isso vale até hoje. Com um desvio padrão de 15. Então, de 85 a 115, você está, digamos, em 63% da população. Né? 63% da população está entre 85 e 115. Se você tem um QI de 135, o seu valor Z seria aquilo lá. Você pega o seu valor único, subtrai com a média populacional, aqui é 100, divide pelo desvio padrão. Dá o valor ali. Então, isso quer dizer que o seu QI está 2,33 desvios padrão acima da média. Você tem um valor Z de 2,33. Deixa eu só fazer um seguinte, só para vocês verem. Aqui, então, ó, ele estaria para ou menos aqui, ó, 2,33. Então, imagine que aqui é 100, né? Ele estaria aqui, ó, bem acima da média. Só vou voltar, se me permitam, por favor. Quero mostrar mais um aqui, desculpa essa correria. Aqui, ó. Então, aqui já é colocado em QI mesmo, como inteligência medida. O 100 é aqui, ó, 68. Falei 63, desculpa, 68. Então, ó, 100.
O cara lá tinha conseguido 135, né? Então ele está aqui, ó. Ele está onde 2,5% da população está. Então ele é um caso, tipo, raro, bem raro, na verdade. Está aqui é ser raro, né? De 85 a 115, aí ele estaria na onde a maioria das pessoas estão, que é 68%. Então, nesse exemplo, ele estaria aqui, em Z padrão lá, em Z, ele estaria 2,33 desvios padrão acima da média. Então, aqui é a média, ele estaria para cá, e ele seria um caso bem raro de se encontrar por aí. Voltando lá, onde eu estava. Ah, aqui, beleza. Então, vimos isso, legal. Então, ó, a distribuição normal padrão é uma distribuição de probabilidade. Então, o que é uma distribuição de probabilidade? É uma distribuição matemática de valores, em que conhecemos as probabilidades associadas com a ocorrência de cada valor na distribuição. Sabemos qual é a probabilidade da seleção aleatória de um valor em particular ou um conjunto de valores da distribuição. Então, ó, a probabilidade de obter entre -1 e 1 na distribuição normal padrão é de aquilo que eu acabei de mostrar lá do QI. Então, entre -1 e 1, 68% da população está lá. Tá? Então, só para a gente ver graficamente, aqui. -1 e 1, essa parte que eu tinha mostrado lá, no distribuição normal do QI, compreende 68% da população está aqui. Então, a maior parte das pessoas estão aqui. Tá? Opa, eu já passei muito, passei. A probabilidade de se obter um valor entre -1,96 e mais 1,96 desvios padrão é de aproximadamente 95%. Então, a gente vê que, a gente sabe então que esse tipo de z-score aqui, se a pessoa estiver disso para menos, né, disso aqui perto do zero, disso aqui também perto do zero, isso aqui voltando, isso aqui subindo, né, ficando mais positivo e esse ficando menor, né, a gente vai compreender que nós estamos falando de muita gente, de 95% da população. Se você tem valores extremos, 2, 3, aqui também, então você já está falando de casos raros. Normalmente a gente chama de outlier, que são os pontos fora da curva, né? Aqueles que ou fizeram de qualquer jeito a tarefa que você estava esperando fazer, ou eles têm uma dificuldade, uma patologia, uma alteração, algo tem ali que ou não foi coletado direito, sabe? Então, nós temos essas ideias, isso aqui dá um pouco de visão para nós. Se nós estamos falando de um número um pouquinho mais restrito, que é de -1 a 1, ou de algo um pouquinho maior. E esse maior vai compreender quase todo mundo, 95% da população. E aí nós temos alguns exemplos aqui, ó. 68% da população é aquilo que vimos, está entre -1 e 1, é a probabilidade de selecionarmos ao acaso um valor entre esses dois, tá? Então, a área em preto representa 68% da área total, -1 e 1. Então, foi isso que nós já vimos. Então, aleatoriamente, se eu pegar alguém, né? Se eu pegar alguém de 100% de uma amostra, eu tenho 68% de eles estarem aqui, distribuídos nessa faixa etária aqui. Já se eu alargo mais ainda, que é os -1,96 e 1,96, eu amplio isso, né? E aí a probabilidade de selecionarmos ao acaso um valor entre esses dois. Então, entre -1,96 e 1,96, se eu for pegar alguém numa amostra, com certeza essas pessoas vão estar, eu vou ter 95% de chance de pegar uma pessoa que está aqui e não que está aqui. Aqui eu tenho só 5% de chance, que é bem pouco. É raro achar as pessoas que estão aqui. Tá? E aqui tem uma observação. A tabela com os cálculos isso está até escrito, das probabilidades encontra-se no apêndice 1 do livro. Então, esses valores de Z, tá tudo sempre, a maioria dos livros de estatística, no livro do Field, acho que tem também, não o do R, ou tem também, mas eu sei que o livro do SPSS do Field tem. Então, vários livros têm essa tabelinha, mas no fundo, assim, beleza, você pode fazer isso à mão se for algo muito específico, né? Ou para estudar para uma prova, mas quando você vai fazer uma análise num programa melhor, um programa aí estatístico, você não precisa nada dessa tabela no fundo, porque ele vai gerar para você, sabe? Ele vai gerar para você. O que você pode ver na tabela também
é ver essa porcentagem, né, que você vai encontrar essa pessoa. De menos 1 em 1, você vai ver que é 68%, de menos 91, menos 1,96 a mais 1,96, a chance é 95%, isso você vai poder encontrar lá. Mas transformar os valores, você vai fazer mesmo pelo programa. Então vamos lá. A área do meio é maior do que a dos extremos, né? Menos 1 e 1. Então essa área é bem maior do que essas áreas que nem a gente estava falando, que são áreas que são eventos raros que acontecem nessas áreas aqui, né? As áreas no meio e entre os extremos da curva normal padrão. As áreas da curva acima de 2 e abaixo de menos 2 são pequenas em comparação às áreas de menos 1 e 1. Então a gente vê o cinza. Tem muito mais cinza pintado aqui do que pintado aqui nos extremos. Essa área, né? E depois tem análise que se chama área sobre a curva, que é essa área que tem embaixo dessa parte aqui, a área que tem embaixo dessa parte aqui, são essas análises. Então aqui tem muito mais do que nesses extremos, né? Aqui abaixo da média, então aqui normalmente, por exemplo, não sei se aqui tem pessoas que já fizeram avaliação neuropsicológica com pessoas com transtorno, eu já fiz. E, por exemplo, deficiência intelectual normalmente está nesses extremos. Menos 70, né? Vai estar entre os QI de 70, 68, eu já peguei. Então vai estar aqui, ó, mais ou menos nessas regiões para cá. Então ela é um caso extremo, né? Um caso raro, assim. Não tem muita gente, mas comparado com toda a população, é um número pequeno de pessoas com deficiência intelectual. Eu mesmo também não sei, aqui até abro para quem quiser falar se tem essa experiência. Eu nunca peguei ninguém para cá. Eu avaliei nunca ninguém aqui com 130, 140 de QI. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Não, avaliar não, mas já conheci, porque eu fui num simpósio de superdotação que foi promovido pela Darlene, inclusive. E aí lá, tipo, tinha, sei lá, uns 10 desses caras juntos numa sala só. Tá? Entendi. Mas e como é que era? Tem alguma diferença comportamental ou você não viu nada de diferente nesse sentido? Assim, com eles com a boca fechada, não. Não fica nada evidente, assim. Tá bom. Mas quando eles estão conversando, é nítido. É nítido, mas o que você viu de, sei lá, de diferença? A complexidade da ideia expressa com uma mesma quantidade de palavras que eu... Por exemplo, se eu usar 10 palavras para comunicar uma ideia, eles comunicam, às vezes, uma ideia muito mais complexa com os mesmos itens. Então. Entendi, tá bom. E Não, fora, você vê que os caras têm uma forma de trabalhar estudo bem diferente, pelo que eu conversei com eles. Então, eles não, parece que não costumam estruturar tanto como a gente estrutura nós mortais. Então, tipo, a gente estuda item 1, item 2, item 3, e assim por diante. Eles meio que, tipo, vão indo no aleatório e eles vão fazendo coisas de forma mais eficiente, parece. tá bom, entendi. Não tem pesquisador, eu já li uns que só querem estudar isso, sabe? Superdotação. Saber por quê, né? Onde está essa diferença? Se for a nível biológico, no cérebro, onde está a diferença? E nas habilidades, será que são em todas, né? Ou será que é algumas habilidades específicas? Então, tem esse debate na literatura ainda que ainda não se foi respondido ainda. Então vamos lá, né? Nós estamos falando disso, aí nós vamos falar agora de altura. Então, ó, valores acima de 2 e abaixo de menos 2, como os extremos de medidas de altura. Então, ó, acima de 2 metros ou abaixo de 1,40. Então, é muito menos provável acharmos homens acima ou abaixo dessas alturas do que homens entre 1,65 e 1,83. Então, você pode achar, né, homens, mulheres com esses 2 metros, mulheres ou homens, mulheres com 1,40. Mas é bem raro achar. Eles estão lá nos extremos daquela calma. O que nós vamos achar normalmente é aqui, ó. Porque aqui acredito que está, né, variando ali do menos 1 a 1. Vocês viram o padrão ali, pelo menos. Ou está bem perto ali da média, né? Então isso aqui mostra para nós como isso a gente vai variando e vamos encontrando esses valores nos extremos, né? Então, valores tão altos e baixos é difícil achar. Então, por exemplo, eu estou fazendo um experimento aqui de leitura e escrita em criança. E aí tem uma criança lendo e escrevendo muito mais do que as outras crianças que eu peguei. Então aí fica sempre a reflexão, né?
Porque se ela continuar na análise, ela vai puxar a média para cima, ela vai alterar um pouco o dado. Porque parece que se ela for muito diferente das outras crianças, vale muito a pena tirar essa criança. Porque ela vai mexer nos seus dados, né? Ela vai dar uma embaralhada ali, vai mexer na sua média, né? Se você não mexer com média, pode ser que ajude, certo? Mas um gráfico, ela vai puxar a barra do gráfico, se for gráfico de barra lá para o alto, né? Ela vai atrapalhar, alterar os seus dados, né? Ou se for uma criança que foi muito mal perante a sua média, né? Então aí, é legal a gente saber disso, porque tem casos assim que a gente acaba retirando da análise, né? E o que dá para fazer de legal é, se você vê um prejuízo, aí no individualmente, aí é fora a pesquisa, né? É tentar ver como pode ser ajudada essa pessoa, né? Então, sugerindo, indicando um lugar de apoio, de atendimento, de avaliação, né? Se você percebe algo muito fora da curva, pro negativo. É o que você pode fazer. E na análise, na pesquisa, o que vale a pena, aí nos dados é tirar, porque vai atrapalhar, né? Você não vai estar trabalhando com uma amostra homogênea, porque ele vai distorcer os seus dados. Pessoal, agora, só para saber, aí é uma opinião geral, agora é 2 horas em ponto, começamos um pouquinho depois. Vocês pretendem, o que vocês acham? A gente continua, para agora e conversa sobre o que vocês querem falar, ou se nós continuamos o conteúdo aqui até 2h05, 2h10 no máximo? Acho que a gente pode interromper, Wander, até por conta de tentar manter dentro do horário para todo mundo. E a Andrea precisa ir também. Então a gente interrompe aqui e aí a gente retoma depois daqui na próxima. Beleza. Então tá ótimo.